Oi, meu nome é Amanda Amorim Fetterman, eu sou branca, loira e estou usando uma blusa verde. Eu sou Everson Silva, pardo, de cabelos, barba e bigode pretos, e estou usando hoje um blusão preto. E hoje a nossa apresentação do nosso projeto é sobre o nosso estágio no ensino fundamental, né, que nos coloca aí em regência. A disciplina, então, é estágio curricular obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental, a área de concentração metodologia do ensino, com o tema adaptação da aprendizagem, da transição da educação infantil para o ensino fundamental. A nossa justificativa, o nosso foco virou principalmente observar como é que acontecia essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, com a criança e esse processo todo que vincula através dessa metodologia de Paulo Freire e Vygotsky, que foi as nossas pontas aí nessa exploração. O objetivo usou brincar como ferramenta de exercício, onde os objetivos do professor era a gente ver essa adaptação acontecer e vivenciar essa experiência prática, observando a aplicação das atividades e a troca do aluno em relação à turma. E o objetivo dos alunos é desenvolver o protagonismo dele, construindo essa socialização de conhecimentos adquiridos, respeitando a diversidade e as regras sociais. A nossa fundamentação começou com a BNCC, mostrando justamente essa continuidade do processo de aprendizagem, valorizando as situações lúdicas e as experiências vividas pela criança na educação infantil, onde ocorre de uma maneira acolhedora e agradável, receptível. A criança tem uma rede de apoio acompanhando, que além da escola anterior, tem os amigos e os familiares que também mostram a escola para eles, né, o que é o espaço escolar. E a escola é esse espaço de socialização, de conhecimento com propósitos educativos, em que o indivíduo, como ser humano, tem uma relação de um contexto social e que nessa troca eles adquirem vivências e experiências. E a teoria de Vygotsky do socio-interacionismo explica exatamente a formação da criança, que se dá numa relação direta entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, através do convívio do sociocultural. A Vygotsky, a formação ocorre por meio da relação recíproca entre a pessoa e a sociedade ao seu redor, ou seja, o sujeito modifica o ambiente, que por sua vez o modifica também. Então a gente entrou em sala com essa perspectiva de que as crianças apresentassem, através dos seus conhecimentos, que elas acrescentassem no conhecimento dos outros, e que elas entendessem assim que a gente vai aprendendo uns com os outros. A cultura é a parte essencial do processo de construção da natureza humana, para desenvolvimento mental, indicando caminhos e as suas conexões com e as suas conexões com a realidade e o mundo, internalizando e o transformando. Paulo Freire já nos diz as condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber, ensinando ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Então, se tornar um professor mediador desse conhecimento, onde a criança ela internaliza esse processo de aprendizagem na escola, ela parte assim desse princípio, né? Paulo Freire tinha no seu propósito, no seu próprio método, usando a criatividade e a experiência, permitindo o aluno ser um participante ativo dessa história, da sociedade e da transformação da realidade. A metodologia, então, aconteceu no estágio, observando e a regência na Escola Estadual de Ensino Médio Marise Barros, aqui em Porto Alegre. A gente teve toda uma organização com as 20 horas iniciais para observar, ver a rotina diária, conhecer os espaços da instituição, a leitura do projeto político-pedagógico, a entrevista com a professora vice-diretora. Depois teve o passo do coleta de dados, da pesquisa qualitativa, para a gente montar e elaborar o nosso projeto de estágio e os planos de aula. Depois das 20 horas de regência e a finalização agora do trabalho do paper com a socialização. A nossa observação fez a gente conhecer a escola como um todo, os seus turnos, quantos alunos tinham, como a escola se adaptava aí a esse processo que a criança era inserida, conhecer um pouco a professora, reconhecer a necessidade dos professores em manter um convívio escolar com a criança se perceba participativa e
dilatando aí o seu conhecimento, né, dentro dessa composição escolar onde ela conhecia, era adaptada a estar agora vivenciando nesse lugar agora. A entrevista também teve com a vice-diretora, foi para apresentar o PPP e os objetivos da escola, e a entrevista com a professora Juscelia foi para conhecer essa vivência dela como docente, que foi passada de mãe para filha, onde a gente mostra todo um amor envolvido dela com a educação. Os planos de aula, então, nos focaram bem na orientação desses dois pensadores, onde a gente, através das disciplinas, a cada dia, desenvolvendo entre 3 a 2 disciplinas, a gente construiu aí o nosso conceito de atividade, no qual a gente explora um pouco através das fotos. No primeiro dia, a gente já chegou na rodinha de trabalho, perguntando para as crianças o que elas entendiam que era a escola, o que elas faziam na escola, qual era o seu conceito, a importância dela, né? E as regras da escola. Social. Através das gravuras, a gente reconheceu, então, as regras da escola, e já partindo para a disciplina de geografia, a gente fez esse mapeamento da escola todo, né? De todos os lugares, as crianças nos apresentaram os lugares que elas utilizavam na escola. Quando a gente voltou para a sala de aula, a gente pediu para elas palavras-chave que apresentavam aquela escola, foi escrevendo no quadro, e elas ali foram reconhecendo as vogais de cada palavra e as letras dos seus nomes, né? A atividade terminou com essa colagem das regras e um desenho da escola sendo um símbolo aí de reconhecimento dessa instituição. A gente terminou com a atividade de educação física, onde um trabalho coletivo aprimorou um pouco desse conceito de pertencimento. No segundo dia, nós iniciamos com uma rodinha e a leitura de um livro de ciências sobre o corpo humano. Depois exploramos com uma atividade, uma música, onde tinham que apontar as partes do corpo. E nos direcionamos para o quadro, juntamente com o trabalho de uma folhinha, onde as crianças representaram o corpo humano e escreveram as palavras que compõem. Na segunda parte, a gente teve uma atividade com história, envolvendo a evolução da vida humana, junto com a temporalidade do passado, presente e futuro. Então, a gente construiu um cartaz coletivo através de figuras que as crianças conseguiam representar e perceber cada fase, a fase bebê, a fase criança, o adulto e o idoso. E elas se identificaram nessa linha do tempo. E essa construção do cartaz coletivo como forma de artes, a gente expôs também para o restante do grande grupo escolar, porque ele ficou exposto no lado de fora. No terceiro dia, o componente inicial foi matemática, onde iniciamos falando dos números de 0 a 10, como símbolos e forma escrita. Depois trabalhamos com eles a quantidade, o quanto que representa o número, através de desenho ali, como está no trabalho ali do caderno, de uma árvore com as maçãs. Atividade na sequência, a gente, utilizando a numeração ainda de 1 a 10, construiu pequenas cenas, onde as crianças, a cada número dito, elas tinham que fazer uma ação junto com o coletivo, o que traz um pouco dessa estrutura da educação infantil para dentro da escola, oportunizando aí com que as crianças ampliem a relação que elas têm umas com as outras, né? Elas se sintam confortáveis brincando, abraçando, se sintam protegidas com a turma e com elas mesmas, né? Ampliando aí um ambiente saudável de aprendizagem ao longo desses anos. No quarto dia, a gente iniciou falando sobre religião, questionando as crianças sobre o que era religião, o que elas conheciam, que religião elas achavam que elas pertenciam, né? E aí, de uma atividade aí com as tintas, eu selecionei aí 3 cores, azul, vermelho e amarelo, e a partir dessas cores, as crianças iam misturando essas cores e criando novas cores, né? A ideia desse exercício era projetar que a gente tem um conhecimento, e quando a gente compartilha ele com o outro, ele se mistura e a gente cria uma nova possibilidade. O segundo momento foi trabalhado português, que a gente trabalhou as letras B, L e M, através de uma figura. Junto dessa figura, a gente colocou a palavra, e em outra mesa, a criança se dirigia para pegar as tampinhas com as letras. A ideia era elas, através da figura, montar a palavra.
Então, teve uma interação muito boa delas estarem descobrindo como escrever aquela palavra. Elas reconheciam a figura, mas elas tinham que saber a escrita. No quinto dia, então, a gente está fazendo uma matemática. E aí, Amanda? A gente confeccionou a calculadora através da expressão numérica no lado esquerdo em azul e do lado direito em verde, trabalhando justamente a posição da expressão e que dentro teria o resultado. E essa interação foi muito mágica, elas adoraram ter o objeto para tocar e construir o próprio conhecimento. Assim a gente terminou nossa regência na semana fazendo uma atividade onde a literatura fez a parte, fez a cena, né? Depois dessa semana onde as crianças interagiram bastante e entenderam, aí a gente vai para nossa vivência. Elas representaram aí essa história infantil que a gente contou, muito participativas, elas estavam muito confortáveis e se expor aí, causando aí um ambiente muito tranquilo de aprendizagem. Então, estar dentro da escola para vivenciar a experiência da regência nos completa como estudante, nos ajuda na formação, foi grandioso todo o momento. A gente reconhece a importância da estrutura escolar para essa socialização no contexto acontecer. A relação também constrói o professor com um corpo de funcionários, colaboradores, tudo vinculando a essa socialização e a vida da criança, e aquela nova vivência, aquele novo espaço que ela está sendo inserida. E ela está ali atuando como ser humano e como cidadão. Então, é de extrema importância a família estar acompanhando todo esse processo, porque essa transição e essa fase, a grande maioria das crianças passa de uma maneira positiva e segura, mas algumas precisam de um olhar um pouco mais cuidadoso, mais sensível do professor ou até mesmo da escola, por ela estar tendo dificuldades, talvez, de se aprimorar, de se enturmar até, porque também a turma é nova, a formação é nova, não é só o novo espaço. Então, a gente precisa ter esse acolhimento muito grande para elas estarem se sentindo bem e serem protagonistas do próprio conhecimento. A gente entende aí que a relação com os trabalhadores dessa instituição foi muito rica, né, esse aprendizado, a participação da turma desde o início da regência foi super ativa, quando eles mesmos perceberam, entendendo que a dinâmica era saber o que eles conheciam e acrescentar, né? São esses eixos, né? O que eu conheço, o que eu experimento e o que de novo eu, aprendo, né? Então acreditamos que a condução das disciplinas vinculadas aos jogos e às brincadeiras foi um facilitador na estruturação. Entramos na sala inspirados em Paulo Freire para explorar o que as crianças têm de conhecimento, estimulando a troca de saberes entre elas. E esse foi o grande trunfo da nossa regência, né? Onde a gente entende que a criança, mesmo ela não estando na escola, né, na educação infantil ou fora dela, ela já vai para a escola sabendo um pouco das histórias infantis, da família, dos amigos, dos filmes, desse contexto infantil, sabendo aí o que aquela instituição representa dentro da vida dela, né? Então, criar essa instituição, uma potência onde ela se sinta segura, é um objetivo. Então, não podíamos finalizar se não fosse com uma frase de Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, muito mais do que a gente ensinou para as crianças nessa regência, elas nos ensinaram com essa troca que foi muito viva, a socialização foi muito positiva e a interação com o grande grupo teve muito conhecimento. Eu agradeço a colega que fez a regência junto comigo e essa oportunidade de poder aí socializar com vocês esse universo imenso que a gente trouxe um pouquinho aí dele aqui para estar transformando. Muito obrigado, gente. Obrigada.